Graça e paz, povo de Deus. Nesse vídeo, nós vamos aprender uma lição para levarmos para a vida. Uma mensagem direta do trono do Altíssimo para os nossos corações. Portanto, se prepare, se aconchegue e preste muita atenção em cada palavra para que todo o conteúdo possa ser absorvido e a palavra de Deus possa se adentrar em seus corações. Deixe nos comentários de onde você está vendo essa palavra. Deixe o seu pedido de oração. Deixe também o like, para que essa mensagem possa alcançar mais almas. E, claro, não se esqueça de se inscrever e compartilhar, para que mais vidas sejam alcançadas. Há pessoas que entram em nossa vida com aparência de bem, mas carregam influências que nos afastam de Deus. Neste vídeo, você vai entender, à luz da Bíblia, como identificar sinais espirituais que indicam perigo e por que o Senhor diz com urgência: afaste-se já. Essa mensagem é um alerta e um convite, um chamado à vigilância, à santidade e à obediência. Porque o que está em jogo não é apenas sua paz, é a sua alma. Se essa palavra falar com você, não ignore. Deus está te chamando para um recomeço. Você já sentiu que algo estava errado com alguém, mesmo sem uma explicação clara? Uma sensação estranha, um incômodo na alma, como se o Espírito Santo estivesse tentando te mostrar algo, mas você ignorou? A verdade é que Deus ainda fala. Ele nos dá discernimento, sinais, paz ou inquietação, e às vezes o avisa direto. Afaste-se. A Bíblia é clara ao dizer que nem todos que nos cercam são enviados por Deus. Em Provérbios 13:20 está escrito: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Não se trata de julgar com arrogância. É sobre proteger sua alma, seu propósito, seu chamado. Existem pessoas que, ao entrarem na nossa vida, desviam nossa visão de Cristo, minam nossa fé, sugam nossa energia espiritual, ou até nos levam a pecar. Em 2 Timóteo 3:15, Paulo faz um alerta urgente sobre o tipo de pessoas que surgiriam nos últimos tempos. Ele não apenas descreve suas atitudes, como também orienta o que fazer. Porque os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-te também destes. Repare, alguns até terão aparência de espiritualidade, mas o coração, a motivação, a conduta, tudo trai a verdade. Muitos relacionamentos, amizades e até alianças de ministério são camuflagens do inimigo para nos enfraquecer. Por isso Deus não nos deixa enganados. Ele avisa antes, mas nós precisamos ouvir. Talvez você esteja lembrando de alguém agora, e talvez esteja tentando justificar, mas essa pessoa me ajuda, mas ela é da igreja, mas ninguém é perfeito. Verdade, ninguém é perfeito. Mas o problema aqui não é imperfeição, é influência corrosiva. É alguém que, ao invés de te levar para mais perto de Deus, te afasta aos poucos, te faz questionar verdades, tolerar o pecado, se acomodar na carne. O próprio Jesus foi claro sobre isso em Mateus 7:15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A aparência não revela o coração, mas o fruto sim. Este roteiro vai te ajudar a identificar, com a luz da palavra, o tipo de pessoa que representa perigo espiritual. E mais do que isso, vai te mostrar por que Deus, em amor, te alerta para se afastar. Não por orgulho, não por raiva, mas por proteção, porque o que está em jogo é sua alma. A Bíblia não é vaga quando se trata de influências, ela não deixa espaço para neutralidade. Ou alguém está te aproximando de Deus, ou te afastando. Pode parecer radical, mas é profundamente bíblico. Em 1 Coríntios 15:33, Paulo faz um alerta que ecoa até hoje. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Note o íncio, não vos enganeis. Isso revela que é fácil se enganar. É fácil pensar: eu sou forte o suficiente, eu só quero ajudar, eu sei me proteger. Mas a verdade é que ninguém é imune à influência de quem está constantemente ao nosso lado. Relacionamentos moldam destinos. Ló era um homem justo, mas escolheu viver perto de Sodoma e, aos poucos, foi se misturando, se conformando. Quando os juízos de Deus chegaram, ele quase perdeu tudo e sua família foi marcada para sempre. Gênesis 13:19. A localização física de Ló foi o reflexo de uma decisão espiritual equivocada, se aproximar demais de quem não teme ao Senhor. Hoje, muitos se perguntam: por que minha fé esfriou?
Porque eu já não sinto mais a presença de Deus? Porque estou mais ansioso, mais confuso, mais cansado espiritualmente? E muitas vezes a resposta está numa pessoa que você deixou se aproximar, uma amizade que relativiza o pecado, um colega que vive zombando da fé, um parceiro que insiste em te arrastar para fora da vontade de Deus, e o pior, às vezes essa influência vem disfarçada de conselhos, de carinho, até de espiritualidade. Mas como diz 2 Coríntios 11:14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O inimigo não se aproxima com chifres e tridente. Ele vem com sorrisos, com argumentos convincentes, com seduções emocionais. E se você não estiver firmado na palavra, vai se tornar como Sansão, que de tanto brincar com o pecado, um dia perdeu a força e nem percebeu. Juízes 16:20. Deus está dizendo, se você vê isso em alguém, afaste-se. Já vejo alguns sinais que a Bíblia aponta sobre pessoas que devemos evitar. Provérbios 6:16-19 fala de 7 coisas que Deus abomina. Entre elas, olhos altivos, arrogância, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, violência e crueldade, coração que maquina pensamentos perversos, testemunha falsa, manipulação. E quem semeia contenda entre irmãos, esse Deus faz questão de destacar. Uma pessoa que divide, que leva fofoca, que semeia discórdia, precisa ser evitada imediatamente. Tito 3:10 vai além e diz, ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o. Salmo 1:1 nos ensina a andar no caminho da bênção. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há uma progressão aqui. Anda com eles, para com eles, senta com eles. É assim que a queda acontece, aos poucos. E se você está pensando, mas Jesus andava com pecadores? Sim, ele andava para transformar, não para ser moldado. Jesus influenciava, não era influenciado. Ele curava, não era contaminado. Nós, por outro lado, somos frágeis, e Deus, conhecendo nossa estrutura, diz com clareza, afaste-se, não por ódio, mas por sabedoria, não por superioridade, mas por santidade. É melhor parecer radical do que se contaminar aos poucos e nem perceber. A pergunta que fica é, com quem você tem andado? Quem são as vozes que você permite falar à sua alma? O que Deus está tentando te mostrar, mas você ainda resiste em ver? Se o Espírito Santo está trazendo alguém à sua mente, não endureça o coração. Obedeça. Porque cada passo que damos longe de más influências é um passo mais perto da vontade de Deus. Algumas pessoas entram na nossa vida sorrindo, abraçando, dizendo coisas certas, mas depois de um tempo, você ora menos, lê a Bíblia menos, sente menos vontade de buscar a Deus e nem percebe como isso começou. Esse é um sinal espiritual claro, um alarme que os céus dispara no silêncio da alma. Algo está errado. E a palavra de Deus nos mostra que pessoas podem ser instrumentos de distração, frieza espiritual e até apostasia. Sim, a apostasia, o abandono da fé verdadeira. Veja o que diz Deuteronômio 13:6-8. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu coração, ou teu amigo que é como a tua alma, secretamente, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses, não consentirás com ele, nem o ouvirás. O texto é forte. Não importa quão tímida seja a pessoa, se te afasta do centro da vontade de Deus, é tempo de decidir. Deus ou os laços emocionais. E muitas vezes, não é uma idolatria óbvia, é sutil. Vem assim, você está ficando fanático. Não precisa orar tanto assim. Relaxa que é só uma vez. Todo mundo faz, mas a presença de Deus é sensível. E quando começamos a aceitar o que ele reprova, o Espírito se entristece. Efésios 4:30 diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você sente isso. Não é físico, é espiritual. É como se algo estivesse bloqueando o fluir da graça, sufocando o fogo do altar interior. Pense em Salomão. Começou como o homem mais sábio da terra, cheio da presença de Deus. Mas em 1 Reis 11, diz a Escritura, as mulheres fizeram com que seu coração se desviasse. Ele amou mulheres estrangeiras e, pouco a pouco, começou a adorar seus deuses, erguer altares pagãos. No fim, o homem que construiu o templo terminou adorando em santuários profanos. Foi uma pessoa que o afastou da presença de Deus. E o mais grave, foi alguém que ele amava profundamente. Quantas pessoas hoje estão espiritualmente secas, frias, confusas,
porque permitiram que um relacionamento, uma amizade, uma parceria tomasse o lugar que era de Deus. Veja como o salmista descreve esse sentimento em Salmos 42, de 1 a 2. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Se você perdeu essa sede, se você já não sente mais esse anseio, pergunte-se, quem está ao meu redor? Talvez alguém que sutilmente te enfraquece espiritualmente, que não ora contigo, que zomba da sua fé, que sempre tem um argumento para você baixar a guarda. Talvez Deus esteja dizendo hoje, afaste-se. E isso pode doer, pode parecer extremo, pode até te fazer chorar. Mas como disse Jesus em Marcos 9,43, se a tua mão te faz tropeçar, corta-a. Melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno. Isso é radical? Sim, porque a eternidade está em jogo. É melhor perder uma amizade e manter a fé do que manter uma pessoa e perder a presença. Agora pense em alguém na Bíblia que fez a escolha certa, José. Quando foi tentado pela mulher de Potifar, ele poderia ter se deixado seduzir, mas preferiu fugir. Gênesis 39, 1 diz, e ele deixou as suas vestes nas mãos dela e fugiu e saiu para fora. Sim, ele perdeu a posição, foi preso injustamente, mas manteve o que importava, a presença de Deus. E essa presença o levantou, o sustentou e o levou ao trono. Você pode até perder algo ou alguém no processo, mas se for por obedecer a Deus, a recompensa sempre será maior. Sempre. Existe um tipo de presença na vida de alguém que não guia, domina, que não edifica, sufoca, que não ama, manipula. E essa influência é tão sorrateira que no início parece zelo, cuidado, amizade sincera, mas aos poucos você percebe, está sendo controlado emocional, mental e espiritualmente. O nome disso é espírito de manipulação. E a Bíblia denuncia esse tipo de atitude com força. Em Gálatas 3:1, Paulo escreve aos crentes, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós que não obedeceis à verdade? A palavra fascinou no original grego carrega a ideia de enfeitiçar, manipular a mente, iludir. O que Paulo está dizendo é, alguém está tomando o controle da mente de vocês. Isso não vem de Deus. E é isso que a manipulação faz. Ela rouba sua liberdade em Cristo, te faz duvidar de si mesmo, coloca a culpa onde Deus já deu perdão, te impede de crescer por conta própria. E o pior, vem de pessoas próximas. Gente que usa a Bíblia, a fé, o relacionamento, a influência emocional para manter você debaixo do controle delas. Talvez você já tenha ouvido coisas como, sem mim você não consegue, se afastar vai cair. Você precisa fazer o que eu digo. Deus falou comigo. Se não me obedecer está em rebelião. Isso não é discipulado, isso é dominação. Não é autoridade, é abuso espiritual. E Deus nunca opera assim. Em 2 Coríntios 3,17 está escrito, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deus não age manipulando, o Espírito Santo convence, não coage. Ele guia com amor, corrige com verdade, direciona com paz, não com medo. E é por isso que o controle espiritual é tão perigoso. Ele imita a voz de Deus, mas carrega o peso do homem. Afasta você da graça e te prende ao jugo humano. Pense em Alquens, o rei de Israel. Ele foi escolhido, ungido, capacitado, mas quando começou a perder o controle, tentou manipular tudo à sua volta. Perseguiu Davi por ciúmes, consultou a feiticeira por desespero e morreu isolado de Deus porque se recusou a obedecer com humildade. Samuel disse algo decisivo em 1 Samuel 15:23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Repare, rebelião contra Deus nasce quando tentamos manter o controle onde deveríamos ter rendição. A manipulação, mesmo quando vem no nome de Deus, é um veneno. E se você percebe isso em alguém ao seu redor, afaste-se. Agora vamos dar nomes aos sinais. Veja como identificar o espírito de manipulação. Culpa constante. A pessoa te faz sentir mal sempre que você toma uma decisão por conta própria. Isolamento. Tenta te afastar de outras pessoas, até mesmo de líderes espirituais saudáveis. Dependência emocional. Faz parecer que sem ela a sua vida com Deus não vai funcionar. Abuso da Bíblia. Distorce versículos para se impor e calar sua consciência. Medo disfarçado de submissão. Você obedece, mas não em paz, com medo de retaliação, rejeição ou castigo. Jesus nunca fez isso. Ele chamava com mansidão. Ele dizia, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29.
Cristo não manipulava, ele libertava. E se você hoje está preso a um ciclo de culpa, de medo, de dependência emocional com alguém que usa a fé para te controlar, ouça a voz de Deus, afaste-se. Você é meu filho, minha filha. Eu te chamei para a liberdade, não para cativeiro. A palavra é clara. Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Agora é hora de avaliar quem está te guiando. A voz que você ouve te aproxima do trono da graça ou te prende a uma gaiola religiosa? Deus não te quer preso. Deus quer você livre, limpo e cheio da presença dele. Vivemos numa geração que tem alergia à autoridade, questiona tudo, resiste a tudo, ironiza tudo. E muitos acham que isso é liberdade de pensamento. Mas, na verdade, o que se revela é um espírito de rebeldia. E a Bíblia chama isso de pecado. Em 1 Samuel 15:23 está escrito: a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Rebelião é rejeitar a ordem de Deus. E quem rejeita a ordem de Deus abre portas para o engano e para o caos. Esse espírito opera assim. Ele não vem rasgando a Bíblia, ele coloca dúvidas sobre ela. Foi exatamente assim que Satanás abordou Eva no Éden. Foi assim que Deus disse. Gênesis 3:1. O espírito da rebeldia não é frontal, é sutil. Ele planta questionamentos. Ele cultiva desconfiança. Ele te convence que pode haver um jeito melhor do que o que Deus falou. E quando isso se instala num coração, as consequências são devastadoras. Veja alguns sinais claros desse espírito atuando em alguém. Rejeição de autoridade espiritual. Nunca aceita conselho, correção ou cobertura pastoral. Tudo é controle. Religiosidade. Inveja dos dons. Zombaria disfarçada de opinião. Debocha da liderança. Ironiza o ensino bíblico. Questiona valores essenciais da fé cristã. Discursos sedutores. Parece sábio, libertador, mas sempre termina com insubmissão. É o que Judas escreve em sua carta, versículo 19. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o espírito. Um dos maiores exemplos de rebeldia bíblicos foi Corá, Datã e Abirão. Em Números 15, eles desafiaram Moisés e Araão dizendo: todos somos santos, por que vocês se colocam acima do povo do Senhor? À primeira vista, parece um grito por imaldade, mas por trás havia orgulho, inveja e desejo de poder. O resultado? A terra se abriu e os tragou vivos. Deus leva a rebeldia a sério. E o mais grave é que às vezes quem tem esse espírito usa a verdade para causar divisão. Sim, pode até ter argumentos teológicos, pode até estar parecendo que está defendendo a igreja, mas na essência está resistindo ao Espírito de Deus. O apóstolo Paulo alerta em Romanos 16:17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes e desviai-vos deles. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com palavras suaves e lisonjeiras enganam os corações dos simples. Desviai-vos deles. Não tente curar, não tente resgatar. Quando a pessoa não aceita mais a palavra, nem ouve a correção do Espírito, Deus mesmo diz: afaste-se. Rebeldia é corrosiva. Começa minando a confiança na liderança, depois destrói a fé. Por fim, quebra a comunhão. E isso pode acontecer até dentro da sua casa. Pode ser um amigo que te diz: essa igreja te manipula, esse pastor só quer seu dinheiro. Você não precisa se submeter. Você ouve Deus direto. Parece bonito, mas por trás está plantando em você a mesma semente que fez Lúcifer cair. Sim, porque a rebeldia não começou na terra, começou no céu. Ezequiel 28:17 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Satanás queria o trono, não aceitava se submeter, e por isso foi lançado do céu. Toda rebelião espiritual nasce assim, quando alguém acha que sabe mais do que Deus e se recusa a obedecer. Se você está andando com alguém que sempre desacredita a igreja, critica tudo e todos, vive dizendo que ninguém presta, rejeita toda a autoridade espiritual, o alerta de Deus é claro: afaste-se já. Deus ama a unidade, Deus honra a obediência e Deus protege os que ouvem sua voz, mesmo quando ela diz: corte esse laço.
não por maldade, mas por proteção. Nem sempre o inimigo se disfarça de pecado escandaloso. Às vezes ele veste uma máscara de espiritualidade exagerada e se esconde por trás de versículos decorados, orações longas e aparente santidade. O resultado? Uma pessoa que fala muito de Deus, mas que no fundo não reflete o coração de Cristo. A Bíblia tem uma palavra para isso: hipocrisia. Jesus confrontou esse tipo de comportamento com firmeza. Veja Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. O orgulho espiritual é sutil. Ele não se reconhece, ele se alimenta da comparação. Eu oro mais, eu sou mais puro, minha igreja é melhor. Deus me usa mais. Eles estão em pecado, eu não. Mas o que o Senhor procura não é performance espiritual, é um coração quebrantado. Salmos 51:17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Agora preste atenção, o orgulho espiritual é um veneno que contamina. Se você anda com alguém que vive comparando, julgando, se exaltando, criticando a fé dos outros, desmerecendo quem está crescendo, você corre o risco de pegar essa doença da alma. O santo demais tem algumas características claras. Nunca se submete, mas exige submissão. Não aceita ser confrontado, mas vive confrontando. Trata pecadores com desprezo, não com misericórdia. Usa a Bíblia como martelo, não como bálsamo. Tem mais prazer em estar certo do que em salvar vidas. O maior exemplo disso é o fariseu da parábola de Lucas 18:11. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Enquanto isso, o publicano, considerado pecador, apenas dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus conclui: este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Ou seja, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Tiago 4:6. Quem se exalta espiritualmente, afasta-se da graça. E pior, afasta outros também. Quantas pessoas se desviaram da fé por causa de gente santa demais que só sabia apontar o dedo e nunca estender a mão? Esses são os que Jesus denunciou em Mateus 23:13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. E aqui está o ponto. Orgulho espiritual é mais perigoso que pecado visível, porque se camufla. Ele se apresenta como zelo, mas no fundo carrega crítica. Ele parece santidade, mas na verdade é vaidade. Se alguém próximo a você está sempre certo, nunca se arrepende, nunca se vê como pecador, só sabe falar dos erros dos outros, se acha porta-voz exclusivo de Deus, alerta. Esse não é o Espírito de Cristo. Jesus era santo, mas comia com pecadores. Era puro, mas se aproximava dos impuros. Era justo, mas cheio de compaixão. O santo demais não tem compaixão, tem arrogância, e isso é letal. Veja o que Paulo diz em Romanos 12:3. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Se até o apóstolo Paulo nos chama a humildade, quem somos nós para agir com altivez? Deus está te alertando. Não se contamine com essa falsa espiritualidade, porque a verdadeira santidade não se gaba, se quebranta, não acusa, intercede, não afasta, atrai com amor e verdade. Se você vê esse espírito operando em alguém e o coração dessa pessoa se recusa a mudar, mesmo sendo corrigido com amor, o mandamento é claro: afaste-se, não por orgulho, mas por preservação espiritual. Nem toda batalha espiritual é travada com gritos ou possessões explícitas. Muitas vezes, ela se manifesta através de pessoas aparentemente normais, até religiosas, mas carregadas por uma atmosfera sombria. É por isso que o apóstolo João nos adverte com firmeza em 1 João 1:4. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Note, o Espírito Santo, por meio da palavra, nos manda provar, discernir, examinar, porque existem pessoas guiadas, influenciadas ou até dominadas por espíritos que não vêm do Senhor. E quando você se conecta a elas sem vigilância, algo dentro de você começa a enfraquecer.
A atmosfera se torna pesada, a paz vai embora. A mente fica confusa, a oração trava, a leitura da Bíblia perde o sabor. Você já sentiu isso perto de alguém? Você não vê, mas o seu espírito sente. O exemplo mais claro disso está em Atos 16. Paulo e Silas estavam indo para a oração quando uma jovem possessa por um espírito de adivinhação começou a segui-los. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. À primeira vista parecia um bom testemunho, estava dizendo a verdade. Mas Paulo, discernindo no espírito, se incomodou e repreendeu aquele demônio. A jovem foi liberta. Repare, o espírito maligno falava certo, mas era errado. Nem tudo que soa como Deus é de Deus. E é por isso que precisamos desesperadamente do discernimento do Espírito Santo. Porque o diabo não tem pressa. Ele entra devagar. Primeiro traz alguém com palavras doces. Depois te prende emocionalmente. Por fim, começa a minar sua sensibilidade espiritual. A palavra diz que Satanás se transforma até em anjo de luz, 2 Coríntios 14:11, e os seus ministros se disfarçam de ministros de justiça. E como você reconhece isso? Não pela aparência, não pelas palavras, mas pelos frutos. Jesus disse em Mateus 7,16, pelos seus frutos os conhecereis. Você não precisa ouvir revelações extraordinárias, basta observar. Essa pessoa te aproxima de Deus. Há paz quando você está com ela. Suas palavras confirmam a palavra de Deus. Sua presença carrega humildade e temor. Ou você sente inquietação, opressão, confusão? Se há perturbação contínua, se tudo ao redor parece travar, se o ambiente se torna pesado, pare, ore, discirna. E se o Espírito Santo disser, afaste-se, obedeça. Mesmo que você não tenha provas, mesmo que ninguém entenda. Porque o que está em jogo não é a sua reputação, é a sua alma. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2:14-15, o homem espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Isso significa que em muitos casos você vai perceber o perigo antes de todos, e vai precisar ter coragem de obedecer sem aplausos. Deus te mostra no secreto. Ele te alerta antes da queda. Agora veja, nem sempre essa influência vem de um estranho. Pode vir de alguém próximo, um amigo íntimo, um líder cativante, um parceiro de oração, um mentor carismático. Mas se o Espírito Santo grita dentro de você, isso não é de mim, não hesite. Corte, rompa, afaste-se. Em 2 Timóteo 3,13, Paulo diz, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Pessoas podem estar enganadas e sendo instrumento de engano ao mesmo tempo. Por isso, a única maneira de não ser tragado é andar em discernimento. E o discernimento só vem em intimidade com Deus. Não é desconfiança, não é paranoia, é sensibilidade espiritual. É andar com o ouvido atento à voz do Senhor. Existe um tipo de cansaço espiritual, uma sensação de peso e distanciamento de Deus que não vem do ataque de fora, vem da conivência de dentro. É o resultado de um coração que começou a negociar com o pecado, a fazer concessões, a tolerar aquilo que o Espírito Santo já pediu para abandonar. A Bíblia chama isso de contaminação da consciência. 1 Timóteo 4,2 diz, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. Ou seja, a pessoa já não sente mais. O que antes incomodava, agora é normal. O que era impensável, agora é praticado com justificativas. E o que é mais perigoso, isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. A mente vai se acostumando. O coração vai se endurecendo. A voz de Deus vai se tornando distante. E você continua indo à igreja, levantando as mãos, dizendo amém, mas por dentro já não é mais o mesmo. O problema não é o pecado que caiu de repente. É o pecado que foi tolerado por tempo demais. Veja o que Jesus disse à igreja de Tiatira, em Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Eles não estavam vivendo o pecado diretamente, mas estavam tolerando, permitindo, fechando os olhos. Isso foi suficiente para que Jesus os confrontasse com severidade. O espírito de Jezabel ainda age hoje, não apenas em pessoas, mas em atitudes.
É o espírito que seduz com aparência de espiritualidade. Ensina uma liberdade que é libertinagem. Distorce a graça para justificar o erro. Faz você achar que Deus entende e por isso você não precisa mudar. Mas Romanos 6:1 diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. A tolerância ao pecado é o começo da queda. É o tipo de presença que você precisa evitar, mesmo que essa presença esteja dentro de você. Sim, às vezes o alguém de quem você precisa se afastar é a versão de si mesmo que insiste em viver longe da cruz. Por isso, antes de olhar para fora, pare e pergunte: eu tenho tolerado pensamentos que Deus repreende? Eu tenho mantido hábitos escondidos achando que ninguém sabe? Eu tenho relativizado o que antes me fazia dobrar os joelhos? O rei Davi sabia o peso disso. Se essa palavra falou ao seu coração, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no Controle do Alto. Todos os dias temos uma nova mensagem diretamente do coração de Deus para sua vida. Ativa o sininho para não perder nenhuma palavra e compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Fique firme, com os olhos no alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.